Fala, Marcos, paz, tudo bem? Pode ser, meu pastor, tudo bem? Só vitória, benção Só, pura. só vitória. Obrigado pelo aceitar o nosso convite aí, doido na madrugada. E é aquele convite de domingo para segunda, é aquele De do... convite que. É o pior. Bom estar com vocês, bom estar com a galera da Umadecite, falei certo, Umadecite? Falou, falou. Pessoal do setor 63 Tiradentes, pastor Ivan, que é um grande amigo, sua esposa, o convite da Isabela, do Marcos, do Vitor e toda essa galera aí que nesse tempo de pandemia decidiram madrugar, clamar, bem dizer, e para mim é uma satisfação estar com vocês. Amém. Pastor Adson, o senhor tem liberdade. A live tem duração de 1 hora pelo Instagram, mas se tiver Ah. que passar, a gente faz a segunda. Ok. Eu estou com um texto aqui, eu queria repartir com todos os jovens, irmãos que estão conectados e automaticamente vão conectando tanto aqueles que estão na página de vocês quanto na minha página e vão agregando e vão sendo alcançados pelo poder de Deus. Seria leviano da minha parte não aproveitar esse momento e falar sobre madrugada, sobre a importância da oração e a importância da oração da madrugada. Meu Então, Deus. eu queria ler Lucas capítulo 11, verso 5 a 11. Lucas 11, de 5 a 11. Vamos ler um texto. Então lhe disse, eu estou com uma versão aqui mais atualizada, Tá bom. e aí, para facilitar. Então lhe disse, suponhamos que vocês têm um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos estamos deitados. Não posso levantar e dar a você o que pede. E eu digo, embora ele não se levante para lhe dar pão, ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e dará tudo o que precisa. É engraçado isso. Verso 9. Por isso eu digo, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, batei. Esses 3 verbos precisam ser circulados, são importantes. Pedi, buscai e batei. Vai fazer toda a diferença nessa parábola. 10. Pois o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Qual pai, do meio de vocês, e o seu filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? É uma pergunta. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Outra pergunta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo, se vocês pedirem. No ministério de Cristo, que durou 3 anos e 6 meses, ele vai propor quase 40 parábolas. E eu sou amante das parábolas. Eu tenho preparado nos últimos 2 anos um material vasto sobre parábolas. Eu tenho falado muito sobre parábolas nesses últimos 2 anos. E a parábola é um meio de comunicação, de conexão. Jesus sempre vai falar que não adianta pregar, precisa se conectar. Então a forma de se conectar é a forma parabólica. E a forma parabólica vai trazer o céu da forma mais simples possível. A ideia de Cristo nunca foi complicar, foi descomplicar. Porque a ideia do evangelho não é complicar os seus ouvintes, é descomplicar e conectar com a graça. E a forma mais simples que Jesus usa é a forma parabólica. Por quê? Porque a forma parabólica vai falar para ouvintes carnais, conectando-os a princípios espirituais. E é engraçado quando a gente entende isso, porque Jesus está falando a homens que entendem de religiosidade, mas não entendem de espiritualidade. E é interessante isso, porque é possível estar falando a pessoas religiosas, mas pessoas que não entendem de espiritualidade, porque são 2 coisas completamente distintas. Não é porque
eu falo de coisas religiosas, que eu falo de coisas espirituais. Jesus vai dizer, numa das suas parábolas, que o fariseu entendia de coisas religiosas, mas o publicano entendia de coisas espirituais. Enquanto o fariseu dizia, Senhor, eu sou religioso, eu oro, jejuo, e ele fala de uma autojustificação, o publicano diz, eu sou pecador. E aí ele fala de uma justificação por outrem. Então, a gente vê a diferença entre religiosidade e espiritualidade. O religioso acredita que o tanto que ele ora, o tanto que ele busca, o tanto que ele lê a Bíblia, ele é justificado por isso. Já o espiritual entende que, por mais que ele ore, por mais que ele jejue, por mais que ele seja crente, é o sangue de Jesus que purifica ele de todo o pecado. Glória a Deus. Jesus vai usar essas linguagens parabólicas para conectar pessoas, trazê-los. Eu sempre digo que quando falo sobre parábolas, que Jesus vai usar uma linguagem que vai aproximar as pessoas ao Santíssimo Lugar. O que nós chamamos biblicamente do jardim da intimidade. Quando o homem peca, Deus expulsa o homem do jardim. Quando Jesus se encarna, não é reencarnar, é encarnar. Quando Jesus encarna, ele vai trazer o povo de volta ao jardim. Mas a primeira coisa para ele trazer o povo de volta ao jardim é trazendo a mente do povo ao jardim, que é o jardim da espiritualidade. E no meio de todas essas parábolas, ele decide falar sobre oração. E a oração, como diz John Bunyan, a oração é o suor da alma. Marcos, a oração é o suor da alma. E é engraçado isso, que quando a gente ora, a gente transpira o que a alma precisa. Meu Deus. Então, no campo fisiológico, quando a gente corre, a transpiração sai de dentro para fora. Pegou ou não? Aleluia. Assim a oração não é uma atitude de fora para dentro, é de dentro para fora. Esse é o grande segredo. A oração não pode ser tratada com palavras decorebas. Meu Deus. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, de repente eu posso ofender algumas pessoas. Fala. Mas alguns de nós não oramos há muito tempo, só rezamos. A palavra rezar vem do latim, uma oração repetitiva. Muitas pessoas repetem a mesma coisa e a oração não é uma atitude repetitiva. O próprio Cristo vai condenar isso. Que a vossa oração não seja de vã repetições. Por quê? Porque a oração fala o que a nossa alma sente. A transpiração que eu fiz na academia ontem não é a mesma que eu vou transpirar amanhã. Assim a oração não pode ser a mesma de ontem. A de ontem foi uma, a de hoje é outra. Porque Aleluia. cada oração é um momento, cada oração é uma verdade, cada oração é um sentimento. E uma coisa que a gente precisa entender, que a oração não é uma obra antropocêntrica. Vou repetir, a oração não é uma obra antropocêntrica. Não é o poder da oratória, não é o poder da linguística, não é a impostação vocal. Tem gente que quando vai orar até muda de voz, né? Amantíssimo Deus, pelo beneplácito de tua graça. Não. A oração é o gemido da alma. A oração é o gemido da alma. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Significa que por mais que você ore bem para os homens, mas você precisa de um intérprete, e esse intérprete é o Espírito Santo. Eu fiz um estudo vasto e exegético sobre a palavra oração, Marcos. E eu queria dividir com você e com todos os jovens e todos que estão nos escutando. A palavra oração no hebraico traz a ideia de parto normal. E parto normal é diferente de parto cesáreo. Meus 3 filhos nasceram de parto cesáreo. Sabe como é parto cesáreo? Você marca a data, você chega, interna, toma anestesia, faz o corte, a criança nasce, dá ponto, você vai para a sala de pós-anestesia, depois de 2 dias, 1 dia e meio, você vai para casa. Sabe qual é a diferença de parto normal? Ninguém sabe a hora de que vai nascer. É feito contrações, pelo menos 60 contrações. E as contrações se tornam abreviadas quando chega a hora do parto. E para nascer a criança é debaixo de muita dor. Pegou ou não? Peguei. Significa que a oração verdadeira vai me gerar dor. Meu Deus. Vai me gerar contrações. E não tem hora marcada para o milagre nascer.
Significa que aqueles que estão nos escutando, a oração da madrugada é aquela oração que não é parto normal, é cesáreo. Tá doendo, mas eu tô orando. Meu Deus. A contração tá acontecendo, mas eu tô orando. Eu não sei que hora vai nascer, mas eu sei que vai nascer. Eu não sei que momento vai nascer, mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Oh, Aleluia. pastor, mas eu tô nessa campanha de oração com a galera da Umadecite. E eu não sei, as contrações estão acontecendo. Não nasceu ontem, não nasceu amanhã. Que hora vai nascer? Eu não sei, mas eu sei que vai nascer. Eu sei que a Aleluia. porta vai abrir. Eu sei Meu que Deus vai Deus. fazer. Porque Deus fará abundantemente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Agora, olha o segredo de tudo. Jesus disse que a oração não pode ser um ato público, é um ato íntimo. Por quê? Por quê, Marcos? Por quê? Simples. Tanto nos textos antigos, como nas atitudes antigas como nova, nenhum parto é feito publicamente, é sempre no secreto. Meu Deus. Lembra quando Daniel é colocado em poço na Babilônia que não podia orar? Ele decide ir para casa e ele entra no quarto. Lembra disso? Quarto, sim. Ele fecha a porta e abre a janela para E abre a onde? janela. Para onde? Para Jerusalém. Ele está dizendo bem assim, ó. Olha o texto. E fechou a porta e abriu a janela para Jerusalém, como dantes costumava fazer. Então significa que a perseguição e os problemas não fizeram Daniel intensificar a oração, porque ele já vivia uma vida de oração. Vida de oração. Uou! Você sabe por que muitas pessoas no coronavírus intensificaram a oração? Porque já não viviam uma vida de oração. Meu Deus! Daniel estava dizendo, eu não preciso intensificar a vida de oração, porque eu já tenho uma vida intensificada de oração. Aleluia! Eu já oro de manhã, tarde e de noite. E a minha oração não é pública, a minha oração é particular. Secreto. Ó, quando você abre a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, você vê Elias publicamente dizendo para Acabe que não vai chover. Mas lá em Tiago, capítulo 5, o texto diz que ele orou em secreto para ter autoridade pública. Oh, aleluia! Se nós quisermos ter autoridade pública no púlpito, nós precisamos ter uma vida íntima de oração. Oh, aleluia! Por que que tem gente que não tem a mesma oratória, não tem a mesma faculdade que alguns têm? E eu não estou desvalorizando por ser diretor de um instituto teológico, mas por que que tem gente que não tem tanta qualidade musical, mas quando sobe no púlpito, abre a boca para cantar, abre a boca para dar uma saudação, parece que o céu vem? Porque é gente de secreto, é gente que vive vida de oração. Nós estamos gritando para homens de oração em cima do altar. Nós estamos vomitando gente que canta bem, gente que tem uma boa oratória, mas infelizmente não tem vida de oração. Por quê? Porque o texto vai dizer que a oração é a ferramenta da intimidade. A oração não é um monólogo. A ideia de monólogo é só um fala. A oração é um diálogo. Eu falo, mas Deus responde. Aleluia. Olha o segredo. Vamos caminhando juntos sobre essa ideia de oração. Jesus propõe uma parábola. E no meio dessa parábola, Jesus vai mostrar princípios da oração. Marcos, quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que a gente não pode começar pedindo. A gente tem que começar, ou a gente não tem que começar a vida estabelecendo escolhas, a gente tem que começar orando. Eu digo isso muito nas pregações. Abre comigo Marcos capítulo 6. Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. Isso. Aos jovens que estão me assistindo, nunca comece escolhendo, comece orando. Vou repetir. Eita. Nunca comece escolhendo, comece orando. Então, pastor, eu estou escolhendo uma moça. Não comece escolhendo, comece orando. Pastor, eu estou escolhendo um moço para namorar. Nunca comece escolhendo, comece orando. Porque quem ora, erra menos. Quem ora, erra menos. Marcos, lê para mim aí, por favor. Lucas 6, 12. Lê aí. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Quem está orando?
Jesus. A pergunta é a seguinte: qual foi a última noite que você, eu e todos que estão nos assistindo passou a noite orando? Nós passamos a noite no Netflix, passamos a noite no Meu Instagram, Deus. passamos a noite em um monte de coisa, mas nunca passamos uma noite em oração. Ninguém fala nada agora. Ó, Deus. eles não estão. Jesus não passou a noite pregando, Jesus passou a noite orando. Em oração. Agora a pergunta, Marcos, que não quer calar: por que Jesus passou a noite orando? O verso de número 13 vai responder. Lê aí. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então ele passou a noite toda para fazer o quê? Escolher. Meu Deus do céu. Olha o segredo. Ele passou a noite toda porque no outro dia de manhã, no meio dos discípulos, ele ia escolher 12. 12. Pegou ou não? Peguei. Se Jesus, sendo filho de Deus, o verbo encarnado, passou a noite toda orando para escolher 12, como é que a gente tem escolhido sem orar? Meu Deus. Agora, e aí vai apertar, sabe por quê? Porque Jesus orando a noite toda, escolheu 12, no meio de 12 escolheu Judas. Imagina a gente sem orar, quantos Judas a gente vai escolher? Jesus, é forte. Por que que a gente tem escolhido errado? E por que que a gente tem errado muito? Porque a gente não ora, a gente escolhe por aparência. Os nossos amigos são por aparência, contratos são por aparências, namoros são por aparência, tudo que fazemos é por aparência. Por quê? Porque oramos pouco. Reverendo Hernandes Dias Lopes, e vocês sabem que eu tenho a oportunidade de ser meu amigo e levá-lo no instituto, ele diz que existem anões da oração. E esses anões da oração são gigantes no púlpito, mas são anões na oração. Então nós precisamos ser gigantes da oração. Entender que o nosso poder está em uma vida de oração. Orar não significa não errar, mas quem ora, erra menos. Vou até anotar essa. Anota essa daí. Quem ora, erra menos. Quem ora, erra menos. Você quer ver uma loucura? Abre a Bíblia aí em Gênesis, capítulo de número 26. 26 não, 24. 24. Isso. Gênesis 24. É engraçado quando a gente entende alguns princípios da Bíblia e a gente entende que algumas coisas só vão acontecer quando eu viver uma vida de oração. E eu queria muito que aqueles que estão nos assistindo entendessem. Não comece escolhendo. Comece o que mais? Orando. Orando. Porque minha avó, existe um segredo que a oração nos credencia. Olha o capítulo 24, Marcos, verso 62 a seguir. Lê para mim. 62 a seguir. Isso. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lai-Roi. Lá tá certo? Lai-Roi? Tá certo, isso. Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Trazendo o quê? Você lembra o que eles vinham trazendo? Jesus. Meu Deus do céu. Eles estão trazendo Rebeca. Rebeca. Olha o segredo. Olha o segredo do texto. Está indo para entender, Marcos? Que Abraão pegou a Eliezer o Damasceno e ele foi escolher Rebeca. E ele vem trazendo os 10 camelos e Rebeca está entre os camelos. Tá junto. O texto vai dizer que Isaac sai ao campo, mas o texto diz que ele sai ao campo para fazer o quê? Orar. Porque o meu milagre só chega quando eu estou orando. Aleluia! Significa que todos vocês que estão nos assistindo, nesse período de oração que vocês estão orando aqui, Deus está trazendo o milagre do campo. Deus está trazendo o milagre do campo. Eu estou liberando uma palavra essa madrugada. Nesse tempo de crise, existem milagres chegando na tua casa e na sua vida, no poder da oração. Aleluia! Para terminar. Não, pelo amor de Deus.
Minha bateria já está quase acabando. Deixa eu só conectar aqui meu carregador e tirar meu fone. Pode colocar. Deixa eu... Pronto. Vou tirar meu fone e vou melhorar aqui. Pronto. Aê. Ficou melhor? Ficou. Pronto. Presta atenção. O texto que eu li com vocês foi uma parábola da oração. Jesus disse que à meia-noite um amigo chegou na casa do outro amigo. Que hora, Marcos? Meia-noite. Tem tanta hora para um amigo chegar, por que chega meia-noite? A parábola é sobre oração. O propósito daí é falar sobre oração, sim ou não? Sim. Qual é a necessidade de falar sobre horário? Meu Deus do céu. Tem um segredo, olha só. O amigo chega, o texto diz que o outro amigo vai bater na porta do outro amigo. E ele bate na porta meia-noite dizendo, amigo, me dá 3 pães. 3 pães. Por que falar de 3 pães? Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia com detalhes. Por quê? Se ele quer falar sobre oração, para que falar sobre hora? Então tem importância. Se ele vai falar sobre pão, para que falar 3? Então tem importância. Existe uma regra da hermenêutica que a gente chama, quando tiver uma dúvida do texto, pergunte para o texto que o texto vai te responder. Presta atenção. Número 1, 3 pães. Nós acreditamos na tricotomia. Lembra de Severino Pedro, um dos mais importantes teólogos da Assembleia do Belém? E ele faleceu, ele vai ensinar sobre a tricotomia, corpo, alma e espírito. Quantos pães são aí? 3. Significa que a oração alimenta o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Aleluia. Porque o pão é alimento. E eu não posso ter um espírito alimentado se a alma não estiver alimentada, se o corpo não estiver alimentado. Porque a alma conserva corpo, alma e espírito. A oração conserva corpo, alma e espírito. Uou! Aleluia. Agora um segredo. O texto diz que ele está batendo na porta, importunando. Por quê? Porque a oração é uma atitude que bate na porta. Eu não oro porque a porta está aberta, eu oro porque a porta está fechada. Então significa que Jesus está ensinando, presta atenção, a oração é uma atitude daquele que está do lado de fora com a porta fechada, mas entende que bate. E ainda quem está do lado de dentro diga não, eu continuo batendo. Oh, aleluia. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Vou até tomar um copo com água. Pode falar. A oração, Jesus está ensinando um princípio básico. Presta atenção. Ainda que você ouça um não, não pare de bater. Meu Deus. Porque quem está do lado de dentro diz bem assim, não me importunes porque eu já deitei com os meus filhos na cama. Mas o texto diz, e ele importunando e batendo, não levantará o amigo e não atenderá. Pastor, onde o senhor quer chegar? Significa que se alguns setores na nossa vida que nós estamos clamando e não estamos obtendo resposta, não significa que é um não de Deus. Deus quer esperar que você continue batendo, porque a oração é uma persistência. Aleluia. Sabe por quê, Marcos? Abre a Bíblia em 1 Samuel 1,12. Olha aí. 1 Samuel 1,12. Pode ler? Lê aí. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor... Aleluia. Quem é que está perseverando? Ana. Quantas vezes Ana bateu na porta e ouviu não? Quantas vezes ela foi naquele mesmo altar, naquele mesmo templo e disse, eu quero ficar grávida e não? Mas não significa que ela desistiu. Porque a persistência fez ela gerar um Samuel. Era para você ter dado glória agora. Aleluia. Porque a persistência da oração me fará gerar não um filho, mas me fará gerar um Samuel. Um Samuel. Pastor Ivan, que está nos assistindo, que é pastor do setor 63, meu amigo. As persistências da oração nos fará não gerar coisas medíocres que todo mundo gera. A persistência da oração me fará gerar um Samuel, que será profeta, sacerdote e juiz. Glória a Deus, aleluia. Então, quando Deus nos dá
permissividade ou a atitude de perseverar, ele está dizendo, é porque você vai gerar o que ninguém gerou ainda. Meu Deus. Para terminar, Pelo amor de Deus, vai terminar agora não, né? o pessoal lá da Assembleia de Deus do Belém, Michel, e o pessoal lá do Belém, de São José dos Campos, do pastor Ismael Barbosa, Sim, um beijo sim, para ele que está conheço. ligado com a gente aqui. Ó, olha o segredo. O texto diz que ele está batendo. E Jesus diz bem assim, está batendo que horário? Meia-noite. Por que meia-noite, Marcos? Por quê? A primeira vez que aparece meia-noite na Bíblia é em Êxodo 12. O anjo da morte desceu no Egito para ferir os primogênitos meia-noite. Mas à meia-noite, na casa que estava com sangue do cordeiro no umbral e na verga da porta, e tinham comendo cabeça de cordeiro, pé de cordeiro, fissura de cordeiro, a morte não entrava. Jesus estava dizendo, à meia-noite é horário de livramento. Aleluia. À Meu meia-noite, Deus. enquanto a morte entra na casa de alguns, na casa daqueles que persistem, a morte não entra. Eu Aleluia. estou liberando essa palavra essa madrugada. A morte não entrará na Sim, tua Deus. casa. A morte do vírus Covid-19 não entrará na tua casa. Haverá livramento de Deus. Haverá livramento de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. A meia-noite é um horário profético. Eu poderia falar de outras meia-noites aqui, mas eu vou pontuar algumas. Sim. Abre comigo Ruth 3:8. Abre aí. Oh, glória a Deus. Bendito seja a palavra de Deus. Abre aí, Ruth 3:8. Ruth 3:8. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Continua. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Que hora que o remidor Boaz acordou? Meia-noite. Por que vocês decidiram fazer essa campanha de oração à 00:05? Porque esse é o horário que o meu remidor Aleluia. acorda. Esse é o horário que aquele que pode pagar as minhas dívidas espirituais, aquele que assume as minhas guerras, compra as minhas batalhas, acorda. Esse Aleluia. é o horário que o meu Boaz espiritual se levanta, que é o meu Senhor e Salvador, Aleluia. Jesus Cristo. Por quê? Porque eu sou a Ruth dele, eu estou aos pés dele, à meia-noite ele se levanta para me dar vitória. Oh, glória. Ó, à meia-noite na Bíblia, quem é que não se lembra? 5 prudentes e 5 loucas. Que hora que o noivo chegou? Meia-noite. Porque esse é o horário do arrebatamento da igreja. Aleluia. Agora, sabe, para fechar essa ideia de meia-noite, eu poderia falar mais 15 meia-noites aqui. Mas para fechar a ideia de meia-noite, Atos 16, o texto diz que Paulo e Silas foram presos. E aí os dois estão amarrados os pés, mas a boca está desamarrada. Oh, aleluia. O texto diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar e a orar. E Deus manda um terremoto, as prisões se abrem, as cadeias se quebram. Estou liberando essa palavra baseado na parábola da oração. À meia-noite tem livramento, à meia-noite o remidor vem, à meia-noite é arrebatamento, mas à meia-noite as portas se abrem, as cadeias se quebram e o nome do Senhor é glorificado. Meia-noite. Agora olha o segredo da parábola. O texto diz, lá na parábola de Lucas 11, ele diz, Jesus, pedi, buscai, batei. Você já percebeu, Marcos, que os 3 verbos estão no presente contínuo? Não Sim. É pedir, é pedir. Pedir. Buscai. Sabe por quê? Porque a ideia aí não é bater, é batei. É presente contínuo. Eu não bato só quando eu preciso. Eu bato em todo tempo. Sempre.
Eu não busco quando eu preciso, eu busco sempre. Aleluia. Eu não peço quando eu preciso, eu peço sempre. Aí, a pergunta que eu faço é, pergunta por quê, Marcos? Por quê? Porque eu não estou preocupado com o que ele pode me dar, eu estou preocupado com a presença dele. Ai, Jesus. Porque quem vai bater só quer a providência. Agora, quem batei quer a presença. Oh. Jesus vai fechar a parábola dizendo bem assim: quem é de vocês que os vossos filhos pedindo o ovo da serpente, pedindo outra coisa, peixe da escorpião? Aí ele diz assim: vós sendo maus, dão coisas boas aos vossos filhos. Não é assim? Sim. Aí ele diz bem assim: imagine o Senhor. Não vos dará o quê, Marcos? Olha o texto. O Pai Celestial Espírito Santo, aqueles que lhe o pedirem. Eu termino dizendo assim, ó. Jesus está dizendo que o Pai da terra dá coisas, ovo e peixe. Mas o Pai Celestial não te dá coisa, te dá a pessoa. Presença. A pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa. Ai, Jesus. Jesus está dizendo, as suas orações horizontais te geram coisas, mas a sua oração vertical te gera uma pessoa. Amigo, pastor, deixa eu te falar. Vai finalizar agora a live por conta do horário. Você vai para a próxima com a gente? Aguenta aí. O povo não quer que você vá embora, não. Falta quanto tempo para essa live acabar? 4 minutos. Ó, eu termino essa live e prometo a vocês que essa semana ainda volto com outra live com vocês. Prometo estar com vocês. E eu queria terminar dizendo a todos a importância da oração. Não orem publicamente. Não sejam fariseus. Quando eu digo orar publicamente, não falo desse trabalho que nós estamos fazendo. Eu falo, não precise provar nada a ninguém publicamente. A sua prova está no quarto fechado. Jesus disse, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai em secreto te ouvirá. Obrigado a todos. Obrigado, Marcos, por participar com vocês. Obrigado a Isabela, a sua irmã, a todo o pessoal aí de Tiradentes, pastor Ivan, toda a galera. Depois que passar a pandemia, eu quero estar com vocês aí. Pastor, antes de você ir, eu queria que você levantasse uma hashtag para o print que vão tirar de nós dois aqui hoje. Okay. Para o pessoal marcar você. Levanta uma hashtag aí para a gente trabalhar hoje. O hashtag é o seguinte: oração é o gemido da alma. Hashtag oração é o gemido da alma. Isso. Faz uma pose aí para o pessoal tirar o print da tela aí. Foi. Beijo. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe, viu? Beijo. Deus Valeu. abençoe.